Muito bem, bem-vindos à aula 4 do nosso curso de latim. Hoje o nosso tema será o sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nós vamos aprofundar esses temas. Então, em primeiro lugar, o sujeito, né? Nós já vimos algo sobre o sujeito na aula passada, e o sujeito, numa definição um pouco mais ampla, seria o termo da oração a respeito do qual se diz alguma coisa. Para que essa definição ela é mais ampla do que aquela outra que eu dei do sujeito como o agente da ação verbal, porque há verbos que não são de ação, há verbos de estado. Então essa definição ela é mais geral. Veja, termo da oração a respeito do qual se diz alguma coisa. Então, tanto no verbo de ação eu digo algo sobre o sujeito, eu falo de uma ação que o sujeito executou, quanto quando eu tenho o verbo de ligação, esse verbo ele vai expressar uma qualidade do sujeito, que é o predicativo do sujeito, certo? Então, o sujeito é um termo da oração a respeito do qual se diz algo, ok? E eu também disse para vocês, reforçando que para achar o sujeito, nós colocamos os pronomes que ou quem antes do sujeito. Que fez algo, quem fez algo. Então, nesses exemplos a seguir, Pedro quebrou o disco. Então, eu digo, quem quebrou? Pedro. Então, Pedro é o sujeito da oração. Aqui nós vamos ter alguns outros exemplos. Sócrates discorreu sobre a alma. Eu pergunto, quem discorreu? Sócrates, que é, portanto, o sujeito. Os romanos honravam seus deuses. Quem honravam? Os romanos. Honravam os deuses. Então, romanos é o sujeito. Pedro foi ferido na guerra. Quem foi ferido? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Ao pai e ao professor do menino chegam reclamações dos colegas. Repare que geralmente a ordem normal da oração em português, ela começa com o sujeito, depois vai para o verbo, depois para o complemento. Ou sujeito e depois o predicado. Só que essa ordem não é ela é comum, mas ela não é necessária para a compreensão da oração. Então eu posso inverter. Veja, quando a gente lê essa frase, ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas, a gente pensa imediatamente, não pensa e já responde. Qual é o sujeito? O professor e o pai do menino. Não, isso aí não é o sujeito. Então, qual é o verbo aqui? Chegam. E aí eu pergunto, o quem chegam? O que chega? O que chega é reclamações. Então, reclamações é o sujeito, certo? Reclamações dos colegas. Reclamações dos colegas chegam ao pai ao professor e ao pai do menino. Então, esse ao professor e ao pai do menino é o complemento, ok? A seguir, falamos sobre o predicado. O predicado é um dos dois termos essenciais da oração, sujeito e o predicado. É o termo da oração que indica aquilo que se diz do sujeito. Então, sobre esse nome de predicado, predicado é o termo geral a respeito do qual se diz algo do sujeito. Então, predicado é o verbo, é o complemento, todos os complementos que possam haver, né, que falam e especificam algo a respeito do sujeito. Nesses mesmos exemplos que eu dei antes, vejamos aqui o predicado. Sócrates discorreu sobre a alma. Então, o predicado é discorreu sobre a alma, porque discorrer sobre a alma é algo que está sendo dito de Sócrates. Os romanos honravam seus deuses. Honravam seus deuses é o predicado. Pedro foi ferido na guerra. Foi ferido na guerra, o predicado, Pedro é o sujeito. Ao professor e ao pai do menino chegam reclamações dos colegas. Então, qual é o sujeito? Reclamações dos colegas. Qual é o predicado? Ao professor, chegam ao professor e ao pai do menino, certo? O predicado ele é diferente do predicativo do sujeito. Repare que os termos são diferentes e as realidades também. Embora o predicativo do sujeito ele faça ou possa fazer parte do predicado. Se o predicado for de
uma oração com um verbo de ligação, então esse complemento do verbo será o predicativo do sujeito. Mas, lembrem, se o verbo for de ação, o complemento desse verbo não será o predicativo, será o objeto. Ok? Então, o predicativo, então, se há objeto, se há verbo de ligação entre o sujeito e o nome, esse nome é chamado predicativo do sujeito. O predicativo é uma qualidade que é atribuída ao sujeito. Então, nesses dois exemplos aqui, tu foste um herói. Repare, eu tenho o sujeito tu, o foste é o verbo de ligação e um herói é o predicativo do sujeito. Repare que eu digo, o predicativo, ele passa uma qualidade ao sujeito. Ele atribui uma qualidade ao sujeito. Qual é a classe gramatical que atribui qualidade? É o adjetivo. Só que eu posso ter, eu falei para vocês, palavras que não são adjetivos, mas que dão a ideia de adjetivo. Então, herói é um substantivo, mas aqui ele atribui ao tu, que é o sujeito, uma ideia de heroísmo. Então, ele é um herói. Okay? Depois, os alunos estão contentes. Os alunos é o sujeito, estão é o verbo de ligação e contentes é o predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação é geralmente o verbo ser e o verbo que é o predicativo do sujeito. Porque eles podem exercer a função de verbos auxiliares. Né? Então, quando eles são verbos auxiliares, eles não são verbo de ligação. Os verbos auxiliares eles são usados nos tempos compostos, os tempos verbais compostos. Mas nós não vamos ver nesse curso os tempos verbais compostos, porque eles já exigem um conhecimento mais aprofundado. Então, lá para o nível médio ou avançado do latim. Mas para que vocês saibam que nem sempre que vocês se depararem com o verbo ser ou o verbo estar, vocês vão estar diante de um verbo de ligação. É preciso conferir se realmente ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então vejam esses exemplos. Pedro foi ferido na guerra. Repare que eu não estou ligando Pedro à qualidade de ferido. Eu estou dizendo que ele sofreu uma ação, né? Então, os verbos auxiliares, eles são geralmente ditos na voz passiva. Ou seja, eu digo que o sujeito sofreu uma ação. Ele não foi o agente da ação verbal, mas ele sofreu, ele foi o paciente da ação verbal. Quando eu faço isso, eu tenho a voz passiva. Então, nesse caso aqui, o foi ferido, o foi aqui, ele é um auxiliar de ferido, para dizer da ação de ser de sofrer um ferimento, né? Então, aqui não é um verbo de ligação, é um verbo auxiliar. Esse outro exemplo, os meninos estão brincando. Repare que brincando aqui é um verbo no gerúndio que indica uma ação que está acontecendo. É como se eu dissesse, os meninos brincam. Os meninos brincam é igual a os meninos estão brincando. Então, o estão aqui, ele é um verbo auxiliar do gerúndio. Então, ele não é verbo de ligação aqui. Certo? Eu quero que vocês fixem o seguinte, não precisa prestar atenção e saber distinguir o que são os verbos auxiliares. Eu só estou dizendo aqui para que vocês notem que nem sempre os verbos de ligação ser e estar serão verbos de ligação na frase. Eles podem ser, em determinadas frases, eles podem ser verbos auxiliares de outros verbos, chamados verbos principais. Okay? E para terminar, algumas observações. Primeiro, o sujeito pode estar subentendido, e é a característica da riqueza da nossa língua portuguesa, que provém do latim, claro, mas que, por exemplo, não há na língua inglesa. Na língua inglesa, se você coloca o verbo, você precisa do sujeito, do pronome ao qual ele se refere, para dar o sentido da frase inteira. E aqui não, aqui o sujeito ele pode estar subentendido. Quando eu digo trabalhas, o tu está subentendido. Porque essa flexão trabalhas, ela é específica da segunda pessoa, do singular, do presente, do indicativo, né, da voz ativa. Então, tu trabalhas fica subentendido. Quando digo trabalhar, o voz está subentendido,
certo? Então, o sujeito, ele pode estar subentendido na frase. E no latim é muito comum, para que os termos não sejam repetidos o tempo todo, é muito comum você encontrar verbos com o sujeito, orações com o sujeito subentendido, seja antes ou depois da oração, no qual o sujeito pode ser encontrado antes da oração, na qual ele está subentendido, ou depois da oração, na qual ele está subentendido. Por isso é necessário que você compreenda o período, o texto como um todo. Certo? Você não pode pegar um texto isolado para entender simplesmente, porque aí pode faltar um elemento, que é o predicado às vezes é o sujeito, e você só vai encontrar ele nas frases anteriores ou seguintes. Mas disso fica, o sujeito pode estar subentendido numa frase. Isso em português também acontece. Né? Segunda observação, o verbo e o predicado podem achar-se antes do sujeito. Aquele exemplo que eu falei dos que chegam aos pais e alunos, os pais e professores chegam, reclamações dos alunos. Aqui esses dois exemplos. Morrem também os maus. Veja, os maus aqui é que é o sujeito. Então tem o verbo e depois o sujeito. O predicado e depois o sujeito. Os felizardos somos nós. Aqui a ordem foi invertida. Repare, os felizardos é o predicativo do sujeito. E o sujeito nós está no fim da frase. Então pode haver essa distinção. Então não se prendam necessariamente à ordem dos termos da oração. Vocês devem prestar atenção no sentido da oração, certo? Então o latim ele exige uma participação ativa. Você tem que estar atento naquilo que você está fazendo. Está traduzindo, está lendo, certo? E uma última observação, sujeito e predicado são chamados termos essenciais porque, em geral, eles são necessários para que haja uma oração. Então, o predicado, ele contém o verbo, que é aquele termo mais essencial que os essenciais. Então, se eu tenho o verbo, eu tenho o predicado. E o sujeito pode estar ali, visivelmente, ou pode estar subentendido. Ok? E depois nós vamos aprofundar nas próximas aulas os termos acessórios, né, da oração. Okay? Então por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.